Analisaremos funcionalidades, os equipamentos básicos do veículo e informações detalhadas sobre vários itens de segurança. Vamos conhecer as funções do veículo para você usar o seu Volvo de forma mais eficaz e segura. Também há indicações úteis e conselhos para o melhor desempenho do seu Volvo nas várias condições de trabalho e condução. Este é o controle remoto da chave do caminhão. Nele podemos encontrar as seguintes funções. Botão de destrancar. Se pressionado uma vez, a porta do motorista e a tampa frontal são destravadas. As luzes de emergência piscam 3 vezes como confirmação. Para destravar todas as portas, aperte o botão 2 vezes. Botão trancar. Se pressionado uma vez, todas as portas são trancadas. As luzes de emergência piscam uma vez como confirmação. Ao trancar o caminhão, o alarme é ativado. Pressione 2 vezes para deixar o caminhão em modo de estacionamento. Botão alarme de pânico. Mantenha pressionado por 2 segundos para ativar a buzina e os indicadores de mudança de direção do caminhão. Botão de luz de aproximação. Aperte uma vez para ligar as luzes de posição, a luz da escada, as setas, as luzes da cabine e as luzes laterais. Para facilitar o acesso aos espelhos dianteiros e ao para-brisa, as cabines do FH e do FM possuem estes degraus abaixo da tampa frontal. Ao fechar, certifique-se que estão travados corretamente. Antes de rebocar, solte o cardan de transmissão. Se necessário, utilize o ponto de enchimento de ar atrás da parte superior da roda dianteira esquerda. Solte os cilindros do freio de estacionamento mecanicamente. Coloque o gancho do reboque e o pino. Fixe o gancho de reboque com o contrapino de fixação. Se o eixo dianteiro for elevado por um caminhão guincho, desligue o sistema de controle de tração TCS através do display. Atrás da tampa frontal estão localizados o reservatório do líquido de arrefecimento. No topo do depósito do líquido de refrigeração, há uma válvula de descarga azul que não deve ser usada para o enchimento. O bocal de enchimento de óleo do motor. A válvula dos freios. O filtro de ar da cabine. Substitua pelo menos uma vez por ano. O reservatório de água do lavador do para-brisa e do lavador dos faróis. O controle remoto de basculamento da cabine para basculamento elétrico. A ferramenta de basculamento da cabine para basculamento manual. Os ventiladores do condensador de ar-condicionado de estacionamento. As luzes dianteiras do FH e FM são controladas através deste botão. As posições são: luzes de posição, luzes de funcionamento diurno, farol principal, disponível em 3 versões, com lâmpadas de halogênio, bixenon ou bixenon com faróis dinâmicos. Luz alta, indicadores de direção e faróis laterais. No FMX, as posições são: luzes de posição, luzes de funcionamento diurno, farol principal, luz alta e indicadores de direção. O caminhão vem com a opção de farol dinâmico. Este sistema recebe impulsos do sensor do volante e gira os faróis para acompanhar as curvas da estrada. Esta função é automaticamente ativada em velocidades superiores a 10 km por hora e desativada a 8 km por hora. As lâmpadas frontais podem ser facilmente substituídas.
O compartimento está ao lado dos degraus de acesso à cabine e pode ser acessado com a porta aberta. Para trocar os faróis auxiliares, puxe a trava e desloque o conjunto óptico para frente. O basculamento elétrico da cabine do Volvo FH é feito da seguinte forma: coloque o câmbio na posição N, aplique o freio de estacionamento, gire a chave na posição ignição, coloque o interruptor de basculamento na posição ON. Verifique se não há objetos soltos na cabine. Abra a tampa frontal. Retire a chave sextavada. Gire a válvula da bomba hidráulica no sentido horário. Acione o controle remoto de basculamento. Para realizar o basculamento manual no Volvo FH e FMX, coloque o câmbio na posição N. Aplique o freio de estacionamento. Posicione a chave com a alavanca neste local e bombeie até que a cabine atinja a inclinação máxima. No Volvo FM, a chave sextavada e a alavanca estão no bagageiro lateral da cabine. Abra a tampa frontal, gire a válvula da bomba hidráulica no sentido horário, posicione a chave com a alavanca neste local e bombeie até que a cabine atinja a inclinação máxima. Para entrar sob a cabine, certifique-se de que ela está completamente basculada. Os bagageiros laterais são abertos com um cabo localizado no interior da cabine, atrás das portas. Para abrir os compartimentos opcionais, aperte o botão que se encontra acima do degrau superior. O número do chassi é localizado no lado direito do caminhão. Este é o tanque de Arla 32, também conhecido como AdBlue. Encha o tanque de Arla 32 apenas até o nível máximo. O Arla 32 não é perigoso, mas é corrosivo em relação ao cobre, ao alumínio e ao latão. Se derramá-lo sobre o caminhão, limpe com água imediatamente. O nível do Arla 32 é indicado no painel de instrumentos. Um aviso é emitido quando o nível está abaixo de 10%. Se o tanque de Arla 32 ficar cheio demais e o fluido congelar abaixo de menos 11 graus Celsius, o tanque e as mangueiras poderão ficar definitivamente danificados. Somente use o produto certificado pelo Inmetro. Se a velocidade do veículo for superior a 50 km por hora e ocorrer uma desaceleração superior a 4 metros por segundo ao quadrado, as luzes de freio piscarão intermitentes para avisar os outros motoristas que é uma frenagem de emergência. As baterias laterais são localizadas no lado esquerdo do caminhão, logo atrás da cabine. Para acessá-las, retire estas travas. Verifique a condição das baterias, sua fixação e o nível do eletrólito. Caso necessário, coloque água destilada nas baterias. Em alguns modelos, as baterias podem ser encontradas na parte traseira do caminhão. Para acessá-las, retire estas travas. Caso necessário, utilize outro veículo ou baterias para dar partida de emergência. Ligue as baterias em paralelo. Ligue o cabo positivo. Ligue o cabo negativo sob a tampa de ligação no polo negativo. Carregador de arranque auxiliar ou baterias ligadas em série podem provocar danos nas unidades de controle, portanto, não devem ser usados. Com as baterias traseiras, solte e conecte o cabo no polo positivo. Em seguida, conecte o polo negativo no parafuso do chassi. A chave geral não corta mecanicamente o fornecimento de energia das baterias.
Apenas envia um sinal para uma unidade de controle eletrônica que colocará o caminhão em modo de estacionamento. Drene os reservatórios de ar regularmente, pelo menos uma vez por semana. Se o secador de ar estiver funcionando corretamente, não pode haver umidade nos reservatórios. Se for necessário fornecer ar externo, use este ponto de enchimento. O ar fornecido passará pelo secador de ar, evitando a entrada de umidade no sistema. O banco do passageiro pode ser rotativo e reclinável. Pode ser rodado para dentro, proporcionando mais espaço para as pernas. O painel da porta do passageiro contém a alavanca de travamento e de abertura da porta e o botão de abertura e fechamento do vidro. O teto solar é de vidro laminado escuro e pode ser equipado com uma cortina interior e uma rede contra mosquitos. O controle pode ser elétrico ou manual. O painel da porta do motorista possui os seguintes controles: trancar e destrancar ambas as portas, abrir e fechar a janela do lado do motorista e do passageiro, botão 4 sentidos para ajuste dos espelhos, botões de seleção do espelho a ser movimentado, aquecimento contínuo dos espelhos até que a ignição seja desligada, aquecimento dos espelhos por 30 minutos. Para entrar ou sair da cabine, sempre use a escada e os suportes laterais. Para regular o volante, acione este pedal. Para facilitar o acesso ao teto da cabine e ao implemento, o modelo FMX vem equipado com suportes e uma escada lateral. O extintor é localizado junto à porta, ao lado do banco do motorista. É fácil de alcançar com a porta aberta ou fechada. No painel do caminhão estão localizados os seguintes botões: luz do painel Globetrotter, abertura e fechamento do teto solar, iluminação automática da cabine, luz noturna, parasol dianteiro, luz da marcha ré automática, luz da quinta roda. VAS On Call. Mantenha pressionado por alguns segundos para acionar este serviço. Bloqueio do diferencial, que pode ser 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 e 8x4. Possui 3 posições: desligado, ligado e automático. Bloqueio do diferencial AWD 4x4 ou 6x6 para modelo FMX. Botão do TCS. Apertando para baixo, o sistema de controle de tração é acionado. Apertando para cima, o modo fora de estrada do TCS será acionado. Elevação do eixo pusher. Este botão eleva automaticamente o eixo pusher quando as condições são permitidas. Elevar o eixo pusher ou ajustar para a tração máxima. Elevação tridem do eixo pusher. Se as condições de elevação do eixo não forem atendidas, será mostrado um aviso no display de informações do motorista. Elevação do eixo truque. Eleva automaticamente o eixo truque quando as condições são atendidas. Limitação temporária da velocidade em estrada. É ativada quando a velocidade atual for definida como velocidade máxima. O valor mínimo para acionamento é 10 km por hora. Auxílio de partida na subida. FCW. Aviso de colisão frontal. LKS. Suporte de alinhamento com a faixa. DAS. Detector de sonolência. LCS. Sensor de ponto cego. Tomada de força do motor. Tomada de força da caixa de câmbio. Detector de movimento da cabine. Farol auxiliar de mudança de direção.
Basculamento da cabine. Este é o painel de controle da climatização com as seguintes teclas: liga e desliga o ar-condicionado, circulação do ar interno, desembaçador do para-brisa, aquecimento ou resfriamento de estacionamento. Esta tecla funciona somente com o motor desligado. Regulagem automática da temperatura. Para a regulagem manual da temperatura, gire o botão. Controle de direção do ar. Girando o botão, a intensidade de ventilação é ajustada manualmente. Este é o painel de controle de luz da cabine. Girando esta tecla, os modos são ajustados entre iluminação noturna vermelha, iluminação normal e iluminação máxima. As teclas menos e mais ajustam os níveis de luminosidade. Tecla de iluminação automática da escada de acesso à cabine. As tomadas elétricas se encontram no painel de instrumentos e no compartimento aos pés da cama. São de 12 ou 24 volts, sendo dimensionadas para cargas de até 10 amperes. O isqueiro foi dimensionado para cargas de até 4 amperes. Não deve ser usado como tomada elétrica. Os fusíveis e relés estão localizados sob a tampa do painel de instrumentos. A cobertura superior é retirada manualmente. No interior do compartimento dos fusíveis, há a descrição da função de cada fusível. Nos modelos FM e FMX, primeiro retire este compartimento de borracha e destrave a tampa com uma chave de fenda ou uma moeda. Os fusíveis e relés utilizados pelos implementadores estão debaixo da cobertura do painel de instrumentos, à esquerda do banco de passageiros. Alguns fusíveis principais se encontram no compartimento da bateria. O volante inclui botões de controle para as seguintes funções: piloto automático e piloto automático adaptativo, atendimento de chamadas telefônicas, controles do display de informação, sistema de áudio e controles do volume do telefone. A alavanca esquerda aciona os indicadores de mudança de direção e faróis. Possui as seguintes posições: 1. Posição temporária, uma intermitência para a direita. 2. Posição fixa, sinais de mudança de direção para a direita. 3. Posição temporária, uma intermitência para a esquerda. 4. Posição fixa, sinais de mudança de direção para a esquerda. 01. Sinal de luz. 02. Luz alta. A alavanca direita inferior é o limpador de para-brisas e possui as seguintes posições: 1. Uma única passagem dos limpadores. 2. Limpador de para-brisa intermitente. 3. Velocidade normal. 4. Alta velocidade. 5. Regulagem do intervalo de tempo para o limpador de para-brisa intermitente e o sensor de chuva para veículos equipados com esse dispositivo. 6. Lavagem do para-brisa e dos faróis. 7. Para veículos equipados com sensor de chuva, o dispositivo será ativado. O sensor de chuva permite ligar e desligar automaticamente o limpador de para-brisa. O funcionamento do freio auxiliar depende da especificação do veículo. Se o veículo for equipado com freio auxiliar VEB, VEB+, ou retarder, a alavanca terá 5 posições. A. Freio combinado, função automática. 0. Desligado. 1. Potência mínima. 2. Potência intermediária. 3. Potência máxima. Com a caixa iShift,
O funcionamento do freio auxiliar é semelhante ao que acabamos de citar, porém existe mais uma opção. Quando acionado o botão B na ponta da alavanca, teremos a otimização de marchas para obtermos a melhor eficiência de frenagem quando a caixa estiver no modo automático. Com caixas iShift, o freio auxiliar tem mais alternativas de condução. O iRoll é um sistema que libera o engrenamento da caixa, mantendo-a lubrificada e segura, ao mesmo tempo que melhora o consumo de combustível. Para usá-lo, a alavanca da caixa iShift deve estar no modo automático e a alavanca do freio auxiliar na posição A. No painel aparece E+. As funções de freio do reboque e prevenção de efeito canivete ou L são acionadas puxando a alavanca para cima no sentido do volante. O painel de instrumentos contém as seguintes informações: luz de posição, farol de neblina traseiro, luz alta, indicador de direção à esquerda, relógio, velocidade média, temperatura ambiente, indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível do reservatório de Arla 32, indicador de nível do combustível, odômetro parcial, odômetro total, bloqueio do diferencial entre rodas, bloqueio do diferencial entre eixos, elevador de eixo do reboque, velocímetro. No monitor central estão localizadas as seguintes informações: definições do piloto automático, modo de câmbio selecionado, marcha atual, modo de condução, estado e posição da alavanca dos freios auxiliares, conta-giros, indicador de direção à direita, freio de estacionamento, aviso de cinto de segurança, parada obrigatória, luz de inspeção, display de informações do motorista, indicador de falha nas emissões, pré-aquecimento ligado. Para controlar o display de informação do motorista, pressione esta tecla para acessar o menu. Navegue entre as opções, apertando para cima ou para baixo. Com esse controle, várias funções podem ser acionadas a uma distância de até 25 metros. Elas variam conforme os opcionais do caminhão e dos implementos. Caminhões com suspensão a ar podem ter a altura regulada com este controle. Tomadas de força também podem ser acionadas remotamente. Conforme a conveniência, a marcha lenta do motor pode ser regulada. O sistema Infotainment é composto por rádio, CD, conexão USB, entrada auxiliar, Bluetooth e celular integrado. As funções são acionadas no volante através do painel de controle e comandos. Os menus são apresentados no monitor de informação secundário. O tacógrafo está localizado na prateleira superior frontal. No visor, você terá informações sobre data, hora e odômetro total. Para abrir a gaveta, pressione esta tecla. Pressionando esta tecla, você altera a gravação dos dados para os diferentes motoristas do veículo. Nesta outra tecla, você altera a hora e verifica a memória de erros. Antes de iniciar sua jornada, faça as seguintes verificações diárias. Abra a tampa frontal. Verifique o nível do reservatório do limpador de para-brisas. Verifique o nível do óleo do motor. Verifique o nível do líquido de arrefecimento. Verifique os faróis e repetidores laterais.
Verifique os espelhos retrovisores. Verifique os pneus. Verifique as lanternas traseiras. Procure por vazamentos e anormalidades. Antes de iniciar a viagem, ajuste o volante para o seu ponto de conforto. Gire a chave até a posição de ignição. Coloque o cinto de segurança. Certifique-se que todos os ajustes e programações da viagem já estejam programadas, como piloto automático inteligente e displays favoritos. O freio de estacionamento é acionado utilizando a alavanca no painel de instrumentos. Puxe a alavanca além do ponto de resistência. Quando o freio de estacionamento estiver acionado, a luz vermelha na alavanca e um símbolo no painel de instrumentos serão acesos. Para desativar o freio de estacionamento, mantenha o pedal de freio pressionado, empurre a alavanca para dentro e libere-a. As luzes da alavanca e do painel de instrumentos irão se apagar. O freio de estacionamento será automaticamente ativado quando o veículo parar e a ignição for desligada. Para ativar o freio do reboque, puxe sua alavanca no sentido do volante. O botão de auxílio de partida na subida torna os arranques em subida suaves e simples. Para ligar, pressione o interruptor uma vez, pise no pedal de freio e engrene a marcha correta. Pise no acelerador. Os freios serão automaticamente soltos assim que o torque do motor for suficiente. O símbolo no painel de instrumentos continua aceso enquanto os freios estiverem aplicados. Para reduzir o risco do efeito canivete e instabilidade durante frenagens, os freios das rodas do reboque serão ativados automaticamente para esticar a combinação do veículo. Esta função é ativada em velocidades de até 40 km por hora, quando a alavanca do freio auxiliar está em uma das posições manuais 1, 2 ou 3. Para ativar a prevenção de efeito canivete, puxe a alavanca do freio auxiliar no sentido do volante, para uma das duas posições temporárias. O caminhão possui um sistema de distribuição de carga que, ao conduzir com cargas leves ou parcialmente carregado, a carga será automaticamente distribuída para os eixos motrizes para garantir tração. Quando conduzir em condições difíceis como lama, neve ou areia, poderá ser temporariamente necessário ter carga adicional sobre os eixos motrizes. O indicador de carga permite um controle de peso rápido e fácil. No display de informação, podemos encontrar informações sobre cargas nos eixos, capacidade de carga e peso bruto total. O indicador de carga também pode ser acionado a partir do controle remoto de serviço. Os caminhões com EBS, Sistema de Frenagem Controlada Eletronicamente, possuem a função de bloqueio automático do diferencial, o DLC. Ativando esta função, com o interruptor na posição do meio, o bloqueio do diferencial será ativado em velocidades inferiores a 15 km por hora. Será automaticamente desativado em velocidades superiores a 15 km por hora ou durante a próxima mudança de marcha.
O bloqueio do diferencial automático não será ativado se o TCS estiver desligado ou em modo fora de estrada. Com o interruptor na segunda posição, o bloqueio do diferencial será ativado quando as rodas motrizes estiverem na mesma velocidade. A luz de aviso no painel de instrumentos começa a piscar quando o bloqueio do diferencial está ativo. O bloqueio estará ativado quando a luz do painel estiver piscando, mesmo que o interruptor esteja desligado. Nunca faça curvas com o bloqueio entre rodas acionado, mesmo em manobras. Se isso ocorrer, pode haver avarias nos semi-eixos e no diferencial. A ordem correta do engate do bloqueio de diferencial em um caminhão 6x4 é a seguinte: se alguma roda começar a patinar, ligue o interruptor na primeira posição para engatar o bloqueio entre eixos. Se as rodas patinarem nos dois eixos, ligue a segunda posição do interruptor para engatar os bloqueadores entre rodas de ambos os eixos. Com um caminhão 6x4, faça a curva somente quando o interruptor estiver na primeira posição, no bloqueio entre eixos. Nunca faça curvas com bloqueio entre rodas acionado, mesmo em manobras. Se isso ocorrer, pode haver avarias nos semi-eixos e no diferencial. O sistema de controle de tração é automaticamente ativado quando o motor é ligado. TCS elimina derrapagens, reduzindo o torque do motor ou aplicando um freio de roda, dependendo da velocidade e do número de rodas em derrapagem. Se as duas rodas motrizes estiverem derrapando, o torque do motor será reduzido. Em velocidades inferiores a 40 km por hora, o TCS freará uma roda motriz em derrapagem para alinhar a velocidade das rodas e garantir tração. O modo off-road permite maior diferença de velocidade entre as rodas dianteiras e traseiras. Deve ser usado apenas em condições difíceis como lama, neve ou areia. Para desligar o sistema de controle de tração, mantenha pressionada a parte superior do interruptor até que a luz amarela fique intermitente. Um símbolo no monitor confirma que o TCS está desligado. Se o caminhão for rebocado com o eixo dianteiro levantado, desligue o TCS. Certifique-se que a luz do interruptor esteja intermitente e que o símbolo de sistema desligado esteja aceso no display. O sistema de suspensão pneumática é controlado eletronicamente. Em modo manual, os níveis podem ser ajustados com os controles remotos, sendo possível salvar diferentes níveis na memória do sistema. Em modo de condução, o sistema manterá a mesma altura independentemente da carga. Drene a água do tanque de combustível mensalmente. Assim, reduz o risco de entrada de água no motor, causando falhas. Quando for preciso drenar o separador de água, uma indicação no display de informações do motorista acenderá. Para efetuar, navegue até o menu Manutenção, Drenagem de água. Pressione Sim e aguarde. O ABS, Sistema Antibloqueio das Rodas, monitora eletronicamente a velocidade das rodas através de um sensor. Em caso de frenagem brusca, o sistema automaticamente freia a roda de forma intermitente para evitar a travagem, permitindo manter a direção e a estabilidade do veículo. Em alguns casos, a distância de frenagem poderá aumentar. Os motores são de elevado torque, baixo consumo
e reduzida emissão de poluentes que atendem à resolução CONAMA Proconv fase 7, equivalente a Euro 5. Para atender a esta legislação, a Volvo adotou a tecnologia SCR, redução catalítica seletiva, que faz o tratamento dos gases de escape. Se as emissões excederem os níveis permitidos ou se o sistema OBD do caminhão não conseguir detectar o nível de NOx nos gases de escape, acenderá a lâmpada no painel de instrumentos ou uma mensagem no monitor indicará a avaria. O torque do motor poderá ser reduzido em 40%. A estabilização automática da combinação do caminhão e reboque reduz o risco de capotamento, derrapagem ou efeito canivete. O torque do motor é reduzido e as rodas são freadas individualmente para manter a estabilidade direcional em todas as situações. Isso é feito automaticamente e é continuamente ajustado de acordo com as condições. O ESP está disponível em muitas variantes, incluindo caminhões tratores e rígidos. O ESB só pode ser equipado em conjunto com o EBS. O ACC, piloto automático adaptativo, é um sistema de conforto que aumenta a funcionalidade do piloto automático. Utilizando um sensor de radar, o ACC detecta, ajusta e mantém a distância para o veículo à frente. O ACC pode usar os freios das rodas para efeitos de retardamento. O LKS, suporte de alinhamento com a faixa, monitora a posição do caminhão em relação à faixa. Se o caminhão passar as marcações da faixa, o LKS avisará o motorista com sinais sonoros. O sistema é ativado quando a ignição é ligada e emite alertas quando a velocidade é superior a 60 km por hora. Pode ser desativado e ativado por um botão no painel. Mas atenção, o LKS requer faixas da estrada claras. Se as faixas da estrada não existirem, estiverem gastas, ou se a estrada estiver coberta de neve, o LKS não funcionará corretamente. O LCS Sensor de Ponto Cego é um sistema que avisa sobre a presença de veículos no ponto cego do motorista, no lado do passageiro. Se outro veículo estiver no ponto cego durante uma mudança de direção à direita com o indicador de direção ligado, o sistema avisa o motorista com uma luz indicadora na coluna do lado do passageiro e um aviso sonoro no painel. O LCS é ativado quando o caminhão é ligado e emite alertas a velocidades superiores a 35 km por hora. O LCS também pode ser desativado e ativado com um interruptor no painel de instrumentos. O DAS, detector de sonolência, reconhece comportamentos de condução do motorista utilizando parâmetros de velocidade, mudança de direção e uso dos freios. Se o motorista apresentar sinais de sonolência, o DAS o avisa silenciando o rádio, apresentando mensagens no display e enviando sinais sonoros. Para continuar a condução, o motorista é obrigado a pressionar ESC no volante. Assim, o sistema entende que o motorista tem condições de dirigir. O sistema é ativado quando a ignição é ligada e emite alertas quando a velocidade for superior a 65 km por hora. Atenção! Se as marcações da estrada não existirem, estiverem gastas ou se a estrada estiver coberta de neve, o DAS não funcionará corretamente. O álcool lock é uma função de segurança que mede o teor de álcool do ar exalado. Antes de ligar o motor do caminhão, o motorista tem de soprar durante 5 segundos no bocal do aparelho álcool lock.
Se tudo estiver ok, o motorista pode dar partida no motor. Caso contrário, o motor não funcionará. As luzes auxiliares de mudança de direção iluminam as áreas direita ou esquerda da cabine. Ative a função usando o interruptor SCL. O interruptor das luzes deve estar na posição farol ou farol mais. Os faróis direcionais são automaticamente ativados pelos indicadores de mudança de direção em velocidades inferiores a 35 km por hora. Também são ativados automaticamente quando a marcha ré é engatada. O sistema FCW, Aviso de Colisão Frontal, é um sistema de apoio ao motorista que o alerta em caso de risco de colisão com o veículo da frente. Estão disponíveis duas versões do sistema: FCW-ACC. Este sistema apenas avisa o motorista sobre o risco de colisão. CWEB, Aviso de Colisão com Frenagem de Emergência. Este sistema utiliza um sensor de radar instalado na parte frontal da cabine para detectar veículos em movimento na mesma direção do caminhão. O sistema também pode incluir uma câmera para detectar veículos parados na frente do caminhão. O sistema é ativado automaticamente quando o caminhão é ligado e fica ativo em velocidades superiores a 15 km por hora. Pode ser desativado e ativado com um interruptor no painel de instrumentos. Os veículos Volvo possuem várias opções de caixa de câmbio. As caixas de câmbio manuais possuem um sistema Shift by Cable, também conhecido como acionamento através de cabos, que proporciona maior conforto e disponibilidade. As caixas mecânicas possuem 14 marchas à frente e as posições de alavanca são: em caixa baixa, primeira, segunda e terceira. Ao levantar esta tecla, o grupo redutor é desligado, passando para a caixa alta. Teremos então as posições quarta, quinta e sexta. Com a função Split, você tem a possibilidade de usar as 6 marchas em simples ou reduzida, proporcionando 12 velocidades diferentes. Para situações que exijam um forte esforço de arranque, você conta com a chamada Super Marcha. Nessa marcha, também existe a opção de baixa e alta do split. Sempre iniciar a condução com o veículo em primeira marcha ou, se necessário, em super marcha. Nas manobras de ré, você deve trabalhar na posição de caixa baixa e split em simples ou reduzida, para não forçar o sistema de transmissão. A caixa iShift, com sistema de mudança de marchas automático, possui 12 marchas para frente e 4 para trás. Na alavanca de comando você tem as seguintes posições: ré, neutro, automático e manual. Na posição neutro é possível baixar a alavanca no nível do assento do banco. No botão EP, você pode selecionar o modo de condução econômico ou selecionar o modo de condução potência, utilizando o motor em regime de maior potência. Verifique a indicação no computador de bordo. Se o caminhão estiver equipado com o software TPHD, Transporte de Cargas Pesadas, pressione o botão EP durante 3 segundos para entrar neste modo de condução. O programa HD deve ser usado ao dirigir com cargas pesadas, acima de 80 toneladas.
O motorista pode optar por utilizar a caixa em modo automático ou manual, sendo que, nesse último caso, as mudanças de marchas serão efetuadas acionando este botão. Pressionando a tecla mais, seleciona-se uma marcha acima, ou seja, mais longa, e pressionando menos, seleciona-se uma marcha abaixo, mais curta. Pressionando a tecla mais ou menos 2 vezes seguidas, haverá a troca de 2 marchas mais longa ou mais reduzida, respectivamente. O modo manual é adequado para situações de condução em que o motorista quer ajudar a caixa de câmbio a selecionar ou a manter uma determinada marcha. Isso pode acontecer quando se conduz em terrenos escorregadios ou em áreas com frequentes alterações de inclinação. No caso de se utilizar a caixa no modo automático, a caixa iShift efetuará a troca de marchas automaticamente de acordo com a necessidade de potência e torque do motor. Mesmo no modo automático, você pode interagir com a caixa utilizando os botões mais e menos. Na caixa iShift, temos também a tecla L. Com ela, em caso de avaria, é possível selecionar uma marcha para manobras de emergência. A caixa de câmbio iShift funciona em conjunto com o piloto automático e os sistemas de frenagem, para controlar a velocidade e frear o caminhão da forma mais eficiente. Estão disponíveis as seguintes funções, dependendo da variante de piloto automático e do pacote de software iShift especificado. Em veículos equipados com piloto automático básico, o interruptor eco no volante é utilizado para ajustar a velocidade máxima de frenagem. Existem 3 níveis de economia, de 1 a 3 estrelas. O nível 1 permite menor variação de velocidades, e o nível 3 permite maior variação de velocidades, portanto, mais economia. Para identificar falhas no funcionamento do veículo, acesse Menu no display de informação, Manutenção, Mensagem do veículo e verifique o símbolo da falha. Para saber o código da falha quando entrar em contato com assistência técnica, navegue até Manutenção, Diagnóstico, DTCs. Neste exemplo, temos uma falha na unidade Session. Acesse esta unidade e verifique os códigos mostrados na tela. Neste caso, a falha começa com a letra P, que indica que o problema está localizado no trem de força. Os demais dígitos trazem informações para a assistência técnica. Outros códigos de falhas podem começar com as letras C para chassi, B para cabine ou U para link de dados. Qualquer dúvida sobre a condução, você deve consultar o Manual do Motorista, que contém informações sobre manutenção, computador de bordo, tacógrafo, condução, ABS, airbag, entre outras.